Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, caveiras. Espero que vocês estejam todos bem. Como eu sempre digo, aqui quem fala é o Jardel. E hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional, especificamente no tópico de Direitos Fundamentais. E, como eu disse a vocês, o tópico de Direitos Fundamentais é um tópico extenso, porque abrange do artigo 5º ao artigo 17 da Constituição. Nós tratamos no tópico anterior sobre direitos políticos e no tópico de hoje trataremos sobre direito à nacionalidade, que faz parte aí do conteúdo de direitos fundamentais. Beleza? Vamos objetivamente já começar essa aula. Já mostrei para vocês essa introdução inicial, que o direito à nacionalidade ele está catalogado como um direito fundamental previsto na CF, né? E de forma simples, gente, a nacionalidade é o vínculo jurídico em que as pessoas possuem com o país, tá? A gente verá aqui, nós veremos juntos aqui, as hipóteses em que a Constituição fala sobre direito, aliás, sobre os brasileiros natos e os brasileiros naturalizados, que são aí as hipóteses de direito à nacionalidade. Joia? Esse tema em específico, ele está previsto entre os artigos 12 ao 13. Só que o artigo que mais importa aqui, gente, que vai ter a maior incidência no seu concurso, é o artigo 12. Então, por conta disso, eu já adiantei o artigo 13, que é um artigo muito simples e muito tranquilo, de pouca incidência. O que é que dispõe o artigo 13? De forma muito tranquila, gente, ele dispõe de algumas poucas coisas. A primeira delas é sobre o idioma do Brasil. A Constituição diz que o idioma oficial do Brasil é a língua portuguesa. Joia? Por outro lado, o artigo 13 também diz que a Constituição, são símbolos, na verdade, da Constituição, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Além de, no parágrafo 2º, dizer que os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles podem ter símbolos próprios. Como assim, Jardel? Os estados, o DF e os municípios, eles podem ter sua própria bandeira e o seu próprio hino. Basicamente, o artigo 13 da Constituição dispõe dessas poucas coisas e pouco cai em prova. Mas vocês já ficam ligados aqui nele para dar uma atençãozinha somente a essas informações, tá? O que mais importa para a gente é o artigo 12. No artigo 12, nós iremos trabalhar a nacionalidade, então nós veremos quem é o brasileiro nato e quem é o brasileiro naturalizado, quem é o português equiparado, tá? E quais são os cargos privativos de brasileiro nato, joia? E quais são as hipóteses de perda da nacionalidade. Beleza, gente? Em princípio, a gente pode entender a nacionalidade a partir de algumas denominações que podem ser objeto da sua prova. Quando a gente falar em nacionalidade originária, nós estamos falando do brasileiro nato. Joia, gente? Quando nós falarmos da nacionalidade derivada, nós estamos falando sobre o brasileiro naturalizado. Gravem essas denominações, porque elas podem ser objeto de cobrança aí da banca examinadora na sua prova. Beleza? E daqui, gente, nós já vamos entender quem pode ser considerado brasileiro nato. O artigo 12, em uma de suas alíneas, diz que é brasileiro nato aqueles nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Isso quer dizer, traduzindo, que aquelas pessoas nascidas no Brasil de pais estrangeiros, elas serão consideradas brasileiro nato, desde que os pais não estejam a serviço do país de origem. Me dá um exemplo. E aqui nós vamos trabalhar
em princípio, gente, com a primeira parte do artigo. Então, a gente vai trabalhar as partes em azul e em verde, que é justamente o que diz o exemplo prático 1. Imagine que Yu-Gi-Oh! E sua esposa Yoshi, eles são japoneses, tá? E decidem passar férias no Brasil. Yoshi está grávida. Durante a viagem, o bebê de Yugi e Yoshi nasce em Brasília. O filho é brasileiro nato? Sim, o bebê de Yugi e Yoshi ele é brasileiro nato. Por quê? Porque o Yugi e a Yoshi, apesar de ser japoneses, eles não estão a serviço do seu país de origem, que é o Japão. Então, nesse caso, o bebê deles, ele é considerado, sim, conforme diz a Constituição, brasileiro nato. Beleza, gente? Agora nós iremos trabalhar, além das partes em azul, as partes em azul e verde, a parte em vermelho. Esse trecho final na linha, no exemplo prático 2. Então, utilizando o mesmo exemplo, imagine que Yugi e sua esposa Yoshi, eles são japoneses. E aí eles são enviados para trabalhar na Embaixada do Japão aqui no Brasil. Vejam que eles são enviados do Japão para trabalhar aqui no Brasil, na Embaixada, a serviço do país, do seu país. Qual país? O Japão. Tá? Yoshi, ela tá grávida. E o filho do casal nasce em Brasília. Beleza? O filho deles é brasileiro nato. No exemplo prático 2, não. Por quê? Porque o filho de Yugi e Yoshi, ele nasce no Brasil. Beleza? Só que os pais deles estão a serviço do governo japonês. Joia? Aqui nós não temos hipótese de brasileiro nato. Beleza, gente? Cuidado também com as pegadinhas de prova, que é justamente o exemplo prático 3. Vejam só. A expressão desde que estes não estejam a serviço do seu país quer dizer que os pais do nascido eles devem estar a serviço do seu país de origem para que o filho deles não seja considerado brasileiro nato, que é justamente o exemplo prático 2. Tá joia? Só que se os pais estiverem a serviço de outro governo que não do país deles de origem, o filho será considerado brasileiro nato, que é a hipótese do exemplo prático 3. Olha o que diz o exemplo prático 3. Imagine que Yugi e sua esposa, eles são japoneses e são enviados para trabalhar na Embaixada da França aqui no Brasil. Percebam que eles não estão trabalhando na Embaixada japonesa, e sim da França, que não é o país de origem deles, tá? Yoshi está grávida e o filho do casal nasce. O filho é brasileiro nato. Aqui ocorre a hipótese brasileiro nato. Por quê? Porque o Yu-Gi-Oh! E sua esposa Yoshi, que são japoneses, eles estão a serviço da França. Cuidado com essa pegadinha de prova. Beleza? Esse critério, gente, que a Constituição dispõe lá no inciso 1, a linha A, ele elenca o que se denomina de critério ius solis, ou juiz solis, que é o critério, é a hipótese aí do nascimento no território brasileiro, do critério nascido aqui no Brasil. Beleza? Então, esse critério pode ser cobrado aí na sua prova, que é justamente o critério ius solis. Beleza, gente? Encerramos aqui a primeira parte do vídeo, em que tratamos sobre o brasileiro nato, e no próximo episódio nós trataremos sobre o brasileiro, as outras hipóteses de brasileiro nato, que são os outros critérios, e além disso o brasileiro naturalizado. Tá certo? Vamos que vamos. Bons estudos e valeu!